Vamos abrir a palavra, por favor, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vou pedir para você abrir, deixar o texto aberto agora. Até esse momento, o culto, eu gosto de dizer isso, foi da terra para o céu, mas agora tudo se inverte e o culto é do céu para a terra. É Deus falando conosco. Então, não deixa nada te distrair agora, não converse, não tenha a sua mente preocupada, não pense, coisas, afazeres, porque tudo isso é uma distração para a semente que vai ser lançada agora. Que o seu coração, sua mente seja terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tá bom, gente? Graças a Deus por isso. O tema da mensagem hoje, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo, e o verso que eu quero ler com você, Efésios 4, 27, fala exatamente isso. Palavras do apóstolo Paulo, nem deis lugar ao diabo. Vamos repetir juntos essa frase? Diga, nem deis lugar ao diabo. Eu me lembro uma vez, eu estava com o Maninho até, conversando com ele, ali na frente da loja, no mercado, onde eles têm, e a gente estava batendo papo, falando sobre alguma coisa lá, que eu nem me lembro o que era, e chegou um senhor, e ele interrompeu a conversa, e daí, tem um minuto da sua atenção? Eu falei, pode falar, amigo. E daí ele falou assim, o senhor podia chegar mais perto? Eu falei, pois não, pode falar. Ele falou, o senhor pode desamarrar seu tênis? Eu falei, amigão, você está querendo demais já. Eu estou aqui conversando. Daí dele, não, é que eu só tenho uma mão, eu queria mostrar para você que eu consigo amarrar o tênis dos outros com uma mão. Eu falei, beleza, eu já sei então, um abraço, Deus abençoe. Por que eu resolvi falar disso para você hoje à noite? O diabo é assim, você não pode dar uma mão, ele quer o braço. Você não pode dar um pouco de atenção, que ele quer mais. Você não pode dar uma brecha, um espaço, que a coisa continua. Você que acompanha um pouco de futebol, já deve ter visto aquelas preleções de um técnico que chega, reúne o time e organiza o seu time taticamente para neutralizar o adversário. E sempre tem um jogador do outro lado que é o jogador mais perigoso. E a palavra é sempre essa, fala o seguinte, marcação em cima. Não dá espaço, não dá brecha, não dá mole, porque se você der espaço, esse cara vai deitar e rolar. Querendo ou não, gente, gostando ou não, acreditando ou não, é necessário você saber que você tem um adversário. E a Bíblia diz o seguinte, não ignoreis os seus ardis, ou seus desígnios. A gente não gosta de falar sobre o diabo, mas é necessário a gente entender que temos um inimigo, temos um adversário que tem suas estratégias. E se a gente não cuidar, e se a gente não prestar atenção, se a gente não vigiar, nós podemos sofrer um ataque, e esse ataque maligno ter de alguma forma êxito contra as nossas vidas. E é exatamente isso que Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e dizendo para aqueles irmãos o seguinte, olha, não dê espaço, não dê brecha, não deis lugar ao diabo. Como é que a gente fecha essas brechas para ação maligna contra as nossas vidas? Como é que a gente fecha essas portas de entrada para o diabo? Eu sei que você, antes de dormir, vai lá e fecha a porta da sua casa. Eu sei que você talvez tenha muro na sua casa, tenha cerca elétrica, talvez o condomínio que você mora tenha um guarda, monitoramento 24 horas.
Você sai do seu carro, você tranca o carro, por quê? Porque você sabe que tem alguém de olho, e que se você demole, se você der espaço, você vai perder aquilo que é seu. E é no próprio texto do capítulo 4 que Paulo vai responder essas perguntas. Como é que nós fechamos as brechas para a ação maligna? E a primeira coisa que eu quero deixar hoje, refletindo nesse capítulo 4 de Efésios, é a seguinte: deixe a mentira. Vamos repetir isso juntos? Diga, deixe a mentira. Olha o que o verso 25 diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O mesmo Jesus que disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus se define como a verdade. É o mesmo Jesus que vai dizer o seguinte: o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Uma das armas do inimigo é o engano. Você vai encontrar isso já no jardim do Éden. É a estratégia do maligno te enganar. E eu preciso entender que quando eu vivo na verdade, eu estou blindado contra a ação maligna. Quando eu jogo luz sobre a minha vida, trago clareza sobre a minha vida, eu estou blindado contra a ação do adversário. Eu gosto muito de assistir série, filme, documentário sobre policial, investigação e tal, e é interessante como, às vezes, um assassino, um ladrão, um criminoso, ele é descoberto e porque ele se perde dentro do quê? Dentro das suas mentiras. Ele começa a contar, eu estava em tal lugar, e daí descobre que não tem um álibi, ou se tem, o álibi é falso, é mentiroso, e daí a investigação vai descobrindo que aquilo não era verdade. A mentira é um aval, é uma autorização que eu dou para o inimigo, é uma porta de acesso para a ação do diabo nas nossas vidas. E, infelizmente, é curioso como muita gente trata a mentira como um problema menor, como uma situação insignificante, quando na verdade a pessoa ela vai aprender. E é interessante, gente, porque a mentira não é uma coisa que você precisa aprender assim. O pai ensina para o filho, parece que vem junto com a gente. Você vê criança mentindo, você vê bebê, começa a falar, e daí você diz, você fez tal coisa? Ele diz, não. E daí, se você não se policia, se você não desenvolve dentro de você o caráter de Cristo, e deixa isso de lado, você vai crescendo, e aquilo vai se tornando parte do seu caráter. Parte do seu caráter. E daí aquelas mentiras que às vezes as pessoas tratam como uma mentira boba, uma mentira pequena, mas que vão se tornando naturais, um abismo vai chamando outro abismo, e de repente a pessoa, não é que ela mentiu uma vez, ela se torna aquilo que a Bíblia chama de mentirosa. E Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você vai olhar para Apocalipse, no mesmo balaio dos assassinos, dos adúlteros, enfim, estão lá os mentirosos. É aquela coisa de mentir que não está no local, avisa que eu não estou. Antigamente não tinha identificador de chamada, só tinha telefone fixo na casa, e daí, fala que eu não estou, adultera uma nota na empresa, para receber um dinheiro a mais, filhos que mentem para os pais sobre onde vão dormir, quem vai ser a companhia, cônjuge que
tratam a mentira dentro de casa como algo comum. Gente, tem famílias que é o seguinte, são verdadeiras facções dentro de casa. É filha mancomunada com a mãe, é filho mancomunado com o pai. Pode ir, eu deixo, mas não fala para o seu pai, se ele perguntar tal coisa. Sabe o que você está fazendo quando você age assim? Você está dizendo para o capiroto o seguinte: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, faz uma destruição em mim. Você está dando uma autorização para o pai da mentira destruir. E às vezes as pessoas perguntam: eu não sei por que minha casa está desse jeito. Porque você convidou Satanás através da mentira para entrar. Todos nós temos necessidade de aceitação, gente, isso é comum. Mas é triste ver como muita gente usa a mentira como uma isca para serem aceitas no meio onde convivem. E começa a contar que tem aquilo que não tem. Começa a contar, cara, umas lorotas. É uma coisa impressionante, mas coisa assim de Pinóquio ficar assustado. Eu vivo num meio, infelizmente, onde e as pessoas às vezes tratam, ela diz: eu não menti, eu só dei uma exagerada. Eu conheço um pastor, ele tem uma igreja, o templo lá é mais ou menos desse tamanho. Uma igreja boa, tem uma boa reunião. Ele fala o seguinte: graças a Deus passamos dos 3.000 membros. Eu falo: mas gente, mas que jeito? Ele está contando o quê? Porque tem pastor que conta cabeça, normal. Tinha 100 pessoas na igreja e tal. Tem pastor que conta perna, é sempre o dobro. Esse está contando dente. Cada um é 30 e pouco, 60 e pouco. Ele vai contando. Necessidade de ser aceito. Necessidade das pessoas olharem para ele e dizer o seguinte: nossa, fulano está bem, fulano é vencedor. E daí é um perigo, porque você está convidando Satanás, cara, para fazer parte do seu ministério. Daí você começa a negociar valores. Gente que acaba vivendo de aparência para mostrar para os outros. A vida é fake. A vida toda é fake, é baseada na mentira. Dias atrás, eu fui no cartório e assinei uma procuração, reconhecendo que minha esposa tem autoridade total sobre tudo que é meu. Ela quiser abrir empresa, fechar, conta no banco, abrir, fechar, não sei o que. Eu assinei, o cara do cartório olhou para mim, a Dani estava do lado, falou: o senhor tem certeza? Tal. Eu olhei para ela e falei: a senhora tenha juízo, hein? A mentira é uma procuração que você dá para Satanás fazer o que quiser na sua vida. Cuidado, cuidado. Paulo diz o seguinte: olha, não deis lugar ao diabo, e para que isso não aconteça, deixe a mentira. João 8,32, palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo quer te aprisionar, e é o conhecimento da verdade que vai te libertar. A segunda coisa que eu quero deixar para você hoje, não só pensar e ter conhecimento, mas colocar em prática, que vai fechar a porta da ação maligna sobre a sua vida. Porque, gente, eu acho que a maior vitória que o diabo conseguiu na história é essa ideia que se criou no imaginário popular, de que o diabo é um bicho vermelho, tem 2 chifres, um rabo, anda com um garfo na mão. Não é assim. Não é assim, o diabo é sagaz. A Bíblia diz que ele pode se travestir de anjo de luz.
Então, ele é sutil, ele é ardiloso, e nós precisamos tomar cuidado. Porque são através de pequenas brechas, pequenos espaços, que ele vai entrar. E a segunda coisa é a seguinte: supere. Se você quer fechar as portas para Satanás, deixe a mentira, supere o ressentimento. Vamos falar juntos isso? Diga, supere o ressentimento. Olha o que o verso 26 diz agora: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos repetir essa última frase? Diga, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro uma coisa para você: não é pecado você se irar. Não é pecado. Alguém pisou na bola com você, alguém fez o que não deveria, alguém te prejudicou, puxou seu tapete, passou a perna. Estranho seria se você... Não é pecado se irar. O pecado está em levar a ira para o dia seguinte. É isso que a Bíblia está dizendo. Irai-vos, você pode se irar, mas você não pode pecar. E Paulo vai dizer, onde está o pecado? Onde é que está o problema? Ele diz, não ponha o sol, não deixa o dia acabar, não deixa a ira para o dia seguinte. Você sabe que o dia para o judeu começa no pôr do sol. É isso que ele está dizendo. Não leva a ira para frente, porque levar a ira para frente vai transformar a ira, que é algo natural, que é algo autorizado, mas vai transformar essa ira, esse sentimento, em um ressentimento. E o ressentimento é uma porta para o diabo agir nas nossas vidas. Eu acho que todo mundo já teve a experiência de ter uma feridinha pequena, e daí você diz, não, isso aqui passa. E daí você não trata, você não resolve, daqui a pouco como é que está? Gente, eu tive uma unha encravada, já contei aqui para vocês, que eu sofri por anos. Era um negócio, alguém foi mexer, tirar uma cutícula, pegou errado, e era numa época não tinha podólogo, não tinha nada. E eu falei, não, vai passar. Vai passar. De vez em quando estava inflamado, eu tomava cataflã, daí melhorava, assim, um pouco, não resolvia. Eu sentia meu coração bater na unha, no dedo. Sabe do que eu estou falando? Não. O que já teve um machucado, onde você sente a batida do coração no machucado? Eu falei, não, isso aqui o tempo resolverá. Foi bem na época que abriu um lugar ali na Ipiranga, a padaria do lar, virava, chamava Dr. Scholl. Quem lembra disso? Não tem mais. O primeiro lugar onde apareceu esse negócio de podólogo, era lá. E meu pai falava para mim, vai lá resolver. E eu, não, imagina. E eu jogava bola na época. E daí quando você está com a unha encravada, o que acontece? Todo mundo combina de pisar no seu pé, não é isso? É isso aí. E daí, cara, só foi piorando, só foi infeccionando. E aquilo que era um probleminha, se tornou um grande problema, até que eu tomei coragem, fui lá tratar e fiquei com raiva. Porque assim, não doeu nada. Passou xilocaína lá, cortou, nada, não doeu nada. Eu falei, sofri 3 anos à toa. 3 anos? Com uma unha encravada, mas não é essas unhas encravadas assim. Estou falando, gente, de sangue na meia. A coisa era feia. Eu tinha 15, 14 anos. Achando que o tempo iria resolver. Agora, eu falo para você, e as questões emocionais que nós carregamos para frente? Que a gente diz, eu não estou pronto ainda para perdoar. Ah, não está? Vamos levar para frente isso. Vamos esperar isso virar uma metástase emocional, criar aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura que vai crescendo
Daqui a pouco os frutos aparecem, podres, aparecem na nossa vida, nas nossas atitudes, e levamos para frente aquilo que já deveria ser tratada. Quanta gente escrava, presa, adoecendo, definhando por conta de uma ira que não foi superada. Conheço mulheres que saem de casa feridas pelos seus pais, ou pelo que elas imaginaram que não deveriam ser tratadas pelo pai. Ah, meu pai gostava mais da minha irmã, meu pai gostava mais do meu irmão, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai me falou isso, minha mãe não sei o quê. Aí saem, mas saem feridas. E daí levam essa ferida para quê? Para o casamento, para a relação. Ressentimento. Quantas vezes eu já fui atacado do nada, por pessoas, assim como você já foi, e daí eu olhei e falei, cara, isso não é comigo, isso é com outra pessoa, é com uma figura paterna, é com uma figura, e daí a pessoa vê alguém com uma posição de liderança, com uma figura de um pai, aquilo volta, e a pessoa vai para o choque. O que é isso? Ressentimento. Só que isso vai atrapalhar sua vida profissional, porque ninguém vai aguentar trabalhar com uma pessoa ressentida. E às vezes a pessoa ela não manifesta isso assim mas ela se torna frágil, ela se torna, tudo é ataque, então não pode falar, não pode repreender no trabalho, o chefe não pode ensinar nada, enfim, o ressentimento vai bagunçar a sua vida como um todo. Cuidado. Deus nos autoriza a ficar irado, mas Ele nos proíbe de permanecermos nesse estado. Você vai ver que em algum momento da vida Jesus se ira. Lembra com os cambistas lá? Mas depois Ele está no templo e as crianças estão chegando, e Ele está abraçando as crianças, Ele está pregando, Ele está conversando com as mulheres, enfim. Por quê? Porque Jesus não leva para frente a ira. Olha o que 1 Coríntios 13, 5 vai nos dizer. Paulo está falando sobre o amor, sobre as marcas do amor. Ele diz no versículo 5 o seguinte: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. Você gosta de marcar e anotar na sua Bíblia? Marque essa última frase. Ele vai dizer que o amor não se ressente do mal. Ressentir é sentir de novo, é continuar sentindo, é voltar naquele sentimento. É gente que não vira o disco. Por quê? Porque vive aprisionado naquele sentimento lá de trás. Em outra versão diz que o amor não guarda rancor, não guarda mágoas. A verdade é que eu não posso controlar como as pessoas vão me tratar, mas eu posso controlar a minha atitude em relação à ação das pessoas. Quando Jesus diz o seguinte: se te ferirem uma face, dê a outra, Ele não está falando de você ser bobo, Ele não está falando de você ser palhaço dos outros. Quando Ele diz o seguinte: se pedirem para você caminhar 1 milha, caminhe 2, o que Ele está te dizendo é o seguinte: a sua ação não é determinada pelo que os outros fazem para você, a sua ação é determinada pelos princípios que você tem. Agora, alguém ressentido, ele não age, ele só reage. Dependendo como você me trata, eu te trato também. Agora isso se torna uma porta de entrada para Satanás. Quantos casais sofrendo, gente? E daí você vai ver, é um problema de 20 anos, cara. É um problema de 15 anos, é uma questão que já deveria ter sido resolvida. Mas a pessoa sempre volta. Mas você, em 1970, meu Deus do céu. É aquela coisa, né? Deus lança o pecado no mar do esquecimento. A pessoa vai lá com a varinha dela e vai buscar. Vai buscar e joga na cara. E muitas vezes, isso é muito comum em casais, hein?
Às vezes um trai, faz o que não devia, daí o outro diz, eu perdoo. Mas é assim, eu perdoo para controlar o outro o resto da vida. Está na minha mão agora. Tem sempre uma carta na manga. Isso é o que, gente? Isso aí é uma porta escancarada para ação maligna na vida do casal. Então, se você quer fechar a porta para o diabo na sua vida, supere o ressentimento. Quem sabe hoje é um dia de você falar o seguinte, cara, eu vou virar a página. E eu vou... Você está chateado aí com seu pai, com a sua mãe. Você está chateado com gente que já morreu. Eu estou falando algum absurdo aqui, gente? A pessoa já morreu, está que é só osso. E diz que fica cabelo também, né? Quem tem os caveira. Fica o osso e a caveira, e o cabelinho do esqueleto. Eu não vou ter esse problema, vai ser só osso mesmo. Você está chateado ainda, cara. Você está ressentido com um avô, uma avó. Cara, vence isso. Vence isso porque o diabo está deitando e rolando aí nas suas emoções. Às vezes você está sofrendo com situações na saúde física, por conta de um ressentimento, gastrite, problema de pele. Supera isso, em nome de Jesus. Terceiro lugar, se você quer fechar as portas para a ação maligna na sua vida, abandone o pecado. Diga aí para o seu vizinho, diga, abandone o pecado. Você achou que eu ia falar o seguinte, como é que você fecha a porta para o diabo na sua vida? Tome um banho de arruda, é isso que você achou que eu ia falar? Passa debaixo dessa porta, leva esse óleo para casa. Você pode levar óleo, gente, pode ungir a casa inteira. Se você continuar falando mentira, o diabo vai deitar e rolar em cima do ser lambuzado de óleo. Todo lubrificado. Lubrificado e escravo de Satanás. Abandone o pecado. Olha o que o versículo 28 diz. Aquele que furtava, o que é que diz? Não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ô, gente, eu tenho um grilo que eu carrego comigo, que é o seguinte, cara, é gente que vem para a igreja, que é de Jesus, batiza tudo, mas continua com as mesmas práticas antigas. Não muda nada. Não muda. A única coisa que muda é o seguinte, antes de quinta-feira à noite, ele ia para a academia, ela ia para a academia, ou ia passear no shopping, ia no cinema, ou ia para o centro espírita, ou ia para a missa, ou ia bater tambor, não sei. Mas agora ele vai para a igreja evangélica. É a única coisa que mudou, é o endereço. Quando, na verdade, o Senhor não nos chamou para mudar o endereço onde a gente vai. O Senhor nos chamou para nos dar uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz, cara, você agia de um jeito agora, você não age mais desse jeito. Você furtava agora, não furta mais. Adulterava, não adultera mais. Era viciado, não é mais. Suas atitudes, suas práticas mudaram. Você abandona a velha vida. Tem uma frase, eu acho que é do Max Lucado, mas eu não tenho certeza. Diz o seguinte: Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Pode vir. Mas Ele diz o seguinte: mas se depender de mim, você não vai ficar do jeito que você está. Você vai se transformar numa pessoa melhor. Eu vou arrancar essas arestas. Eu vou
tratar suas imperfeições. Você se lembra de Jacó, gente? Jacó amava a Deus. Daí você diz, pastor, mas eu tenho muitas bênçãos que eu recebi na minha vida. É verdade. Jacó tinha sonhos proféticos, recebia visita de anjo, casou, ganhou dinheiro, e tudo isso era resultado de Deus na vida dele. Só que Jacó seguia sendo o quê? Jacó, o enganador. Jacó era aquele cara, sabe, espertão. Pudesse passar a perna no seio, ele passava. Não vá negociar com Jacó, que você toma uma tungada. Ele era desse cara, desse tipo. E gente assim acaba encontrando gente assim no caminho. Foi que o sogro dele era outro embrulhão também. Uma das mulheres que ele casou era uma embrulhona também. Olha, foi brincadeira não. Mas chegou um momento que Jacó vai para o Val de Jaboque e ele fica sozinho com Deus. E ele precisa resolver isso aí, cara. Ele tem essa pendência. E ele luta com o anjo, e o anjo diz, me deixe ir. Ele diz, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E a bênção que Jacó não é dinheiro, ele já é rico. A bênção que Jacó quer é deixar de ser Jacó. É tratar esse pecado, é tratar essa falha no caráter dele. E daí a Bíblia diz, então a partir de agora não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois lutastes com Deus e prevalecestes. A gente não pode seguir a vida cristã com essas deficiências no nosso caráter, que a gente precisa ser claro, elas são pecado. E a gente precisa parar de chamar pecado de problema, a gente precisa parar de chamar pecado de doença, a gente precisa parar de chamar pecado de uma coisa menor, a gente precisa chamar pecado de pecado e resolver. Aquele que furtava, não furte. Mas, gente, nós estamos vivendo num tempo onde existem partidos políticos, existem organizações sociais para defender a bandidagem. Quem sabe do que eu estou falando? Tratando isso, já existem grupos organizados e para tratar a pedofilia, por exemplo, como uma coisa, uma doença. E daí é o seguinte, vamos pegar o pedófilo, em vez de levar para a cadeia, não, vamos tratar dele, um remédio, alguma coisa e tal, e não sei o quê. Então, a sociedade está tratando o pecado como um problema. E daí é o seguinte, é o sapo na panela de água quente, né? A gente como sociedade vai achando normal. Quem aqui acha normal coisas que há 20 anos se arrepiava? Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa fumar maconha na minha vida, eu comecei a chorar. Eu entrei em pânico. Eu fui jogar bola num lugar, num campo, tinha um cara fumando maconha. Falei, meu Deus, tem um marginal aqui. Comecei a chorar, eu entrei em pânico. Hoje, normal. A igreja precisa ser um ambiente de ex, não tem problema, mas é ex. Ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-promíscuo, ex-mentiroso. Precisa ser um ambiente de gente que não tem problema. Chegou cheio de pecado, cheio de demônio, mas deixou a velha vida. Sei que não está na moda, sei que é o tipo de mensagem que as pessoas não gostam de ouvir. Olha, particularmente, eu gosto de pregar sobre vitória, sobre esperança, sobre prosperidade. Isso faz parte do Evangelho, mas o Evangelho não é só isso. Um Evangelho que não nos dá uma nova vida, não nos produz santidade, não é o Evangelho de Jesus Cristo. E muita gente hoje tem abraçado essa
graça de Deus, que eles entendem como graça, como uma licença para você seguir pecando. Tem um colega pastor, isso há muitos anos, um cara extremamente inteligente, tinha uma igreja na região, ele entendeu o evangelho da graça. Poxa, que legal, Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é bíblico, é verdade, te ama mesmo. Mas aí é curioso que isso, ao invés de melhorar o caráter do cara, sabe o que fez? Começou a destruir o caráter dele. E daí uma das primeiras coisas que ele fez, sabe o que foi? Separar da esposa. Não, a gente não tinha uma relação muito e tal, Deus é... Ele arrumou outra. Poucos meses depois, casou de novo. Daí separou dessa aqui também, que também não... Quer dizer, ele achou o seguinte, agora eu posso deitar e rolar. É pastor, cara, está no altar, está pregando, Deus é bom. E daí a galera? A galera chega, né? Porque a galera quer farra também, né? Com um aval ainda, uma autorização. Não, Deus te ama. Olha, o fato de Deus te amar não significa que Ele está aprovando aquilo que você está fazendo. Seu filho pode ser um bandido, você vai continuar amando ele agora. Isso significa que você está aprovando o que seu filho está fazendo, sua filha está fazendo? Não. Então, é necessário abandonar o pecado para fechar a porta para a ação maligna nas nossas vidas. E o remédio para isso, gente, se chama arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não dá para seguir em frente tratando o pecado como algo normal. Não deis lugar ao diabo. Olha, você tem problema com bebida, para de brincar, cara. Para de brincar com isso. Beber escondido, coisinha. Cara, não bebe. Você tem problema com pornografia. Cara, um abismo chama outro, gente. Um abismo chama outro. Você começa com uma conversa atravessada no WhatsApp, na sua rede social, e daqui a pouco você está indo para a cama com uma pessoa que não é sua esposa, seu marido. Abandone o pecado. Você vai fechar a porta para a ação maligna na sua vida, em nome de Jesus. Quarto e último lugar. Policie as tuas palavras. Vamos repetir? Diga, policie as tuas palavras. É interessante como às vezes a gente não dá tanta atenção para aquilo que a gente fala, né? A gente fala, poxa, é óbvio, não, o diabo vai agir na minha vida se eu fizer aquilo que é errado e tal, se eu tiver uma vida de pecado. Mas às vezes a gente acha que aquilo que a gente fala não tem tanta importância, quando na verdade tem. Quando na verdade tem. As palavras que você fala têm impacto no mundo espiritual. Você sabia disso ou não? Orações são o que, gente? São palavras. Uma maldição é o quê? Você vai ver um pacto de um satanista, vai passar pelo quê? Pelas palavras que esse cara vai falar, ele vai se comprometer com Satanás, vai abrir as portas da vida dele para ação maligna. Quando alguém vai ser batizado nas águas, o que é que o pastor pergunta? Você confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa diz, eu confesso. A palavra. Se crê no coração, com a boca confessar que Jesus Cristo é teu Senhor, você será salvo. Então, existe poder nas nossas palavras. Agora, tem tanto poder para o bem, quanto poder para o mal. Você é encorajado pelas palavras, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa aqui da igreja, dizendo, pô, pastor e tal, encontrei lá no Sans Club uma pessoa ouvindo sua mensagem, e eu queria compartilhar. Pô, eu ouvi aquelas palavras, pô, me fez bem. Falei, poxa, que legal que tem gente que eu nem conheço, nem sei quem é, não sei o nome, mas está sendo abençoada. Que legal, mas é curioso como por palavras também existe a capacidade de nos ferir, de nos machucar. Então, policie tuas palavras, é o que Paulo vai dizer. Olha o verso 29, ainda do capítulo 4 de Efésios.
Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Cara, não deis lugar ao diabo. Você pode dar lugar ao diabo com ressentimento, você pode dar lugar ao diabo com a mentira, você pode dar lugar ao diabo com o pecado, mas você pode dar lugar ao diabo com aquilo que você fala, com as suas palavras. Então ele diz o seguinte: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhuma. Eu falei brincando. Porque tem gente que brinca muito com as palavras. Você sabe o que é maledicência, né? É aquela coisa de sempre falar mal, sempre falando mal dos outros, sempre praguejando, sempre não sei o quê, sempre com conversa. Vai embora do culto, na hora que monta no carro já começa. Você viu a roupa de fulano? Você viu o som da igreja? Você viu o pastor hoje acho que não estava ungido? Você viu o louvor, não sei o que lá. O ar-condicionado estava muito, não sei o que lá. Parece uma matraca. Não consegue abrir a boca para falar bem de nada. Mas para falar mal, é rápido. Isso é maledicência, fofoca, sempre querendo saber da vida dos outros, contar da vida dos outros, falar da vida dos outros. Aquela pessoa que sempre fala, leva tudo para a malícia, para o lado sexual. Não vou nem falar de palavrão, né? Ó, gente, às vezes eu assusto, viu? Às vezes eu assusto. Eu bloqueei algumas pessoas da minha rede social. Cara, e você sabe que eu não sou puritano, né? Eu não sou aquele cara que diz, Senhor, não. Eu sou uma pessoa normal, mas ainda tem coisas que me assustam, cara. Gente xingando os outros na rede social, xingando político. Você pode não gostar do cara, mas vai xingar, discutindo, falando, mas palavrão, uma baixaria mesmo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se fosse hoje, Paulo ia dizer, e nem do seu dedinho. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Porque aqui é o seguinte, gente, as palavras demonstram que estão dentro da gente. Aqui que está o X da questão. A palavra é só um reflexo do nosso interior. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 12, 34. Texto conhecido, hein? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos fazer aí um monitoramento. Como é que está o seu coração? A gente vai descobrir pelo seu vocabulário. Como é que está o seu coração, o seu interior? Como é que está aí dentro? Conversa com a pessoa. Você vai descobrir como é que está dentro dela. Então a gente supera, vence essa batalha espiritual que existe, tomando cuidado com as nossas palavras. Sabe, quando você murmura muito, reclama muito, é como se você, sabe, tem gente que dá muita munição para o inferno, cara, através das palavras. Está no trabalho, entra, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa o salário, amaldiçoa o Você é doido de amaldiçoar seu patrão? Você tem que orar pelo seu patrão, cara. Se o seu patrão quebrar, você vai junto. Você é besta. Ora, fala, Deus abençoa esse cara, abençoa o trabalho dele, que ele fique feliz e que também olhe para mim aqui, dê um aumentinho também. Sim ou não? Você tem que torcer, cara, torcer. Deixa eu ensinar uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo. Até para quem você não gosta, quem não gosta de você. Porque todos nós temos gente que a gente não vai muito com a cara, a pessoa também não gosta muito da gente. Mas olha, torça para a pessoa ir bem. Sabe por quê, gente?
Gente feliz não enche o saco de ninguém. Eu nunca vi uma pessoa nas Maldivas, em Paris. Eu nunca vi uma pessoa em Bora Bora, viajando pelo mundo, feliz, de jato, na primeira classe, andando, com as contas tudo paga, dinheiro sobrando, falando o seguinte: ai, fulano, não está nem aí para você. Então, torça pela felicidade dos outros. E pela sua também, claro. Vai torcer para os outros ir para Bora Bora, você ir para Itanhaém? Não, claro que não. Vai nada contra Itanhaém, gente. Já fui, tenho um parente, inclusive, que mora ali perto. Vamos também para lugar bom. Mas pare de amaldiçoar as pessoas. Abençoe. Abençoe. Jesus diz o seguinte: abençoe os seus inimigos. Ai, Aquiles, mas eu não acho justo, mas eu não sei o quê. Pois é. Vida cristã é vida de desafio. Cuidado com as suas palavras. E eu termino lendo 1 Pedro, capítulo 5. Se você quiser abrir aí comigo, você que está aí com a Bíblia aberta, tablet, abra aí, você que está em casa também, 1 de Pedro, capítulo 5. E o verso 8. Aleluia. 1 Pedro 5, 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O que é sobriedade, gente? Eu não sei aqui quem era de amarrar o goró. Espero que você não continue sendo, né? Mas eu não sei aqui quem tomava uns goró, a ponto de acordar no outro dia e dizer o seguinte: não lembrar. Não é, porque tem o fogo que a pessoa fala: nossa, como é que eu fiz aquilo ontem? Mas tem o fogo que a pessoa diz: o que é que eu fiz ontem? É o pior, né? Você nem lembra o que fez. Nem lembra o que fez. Tão doido que estava. Sobriedade é o oposto disso. É o oposto do cara que está. Seja sóbrio. E o quê? Vigilante. Atento. Eu me lembro que fui fazer uma viagem com a minha esposa uma vez. Ela estava com a bolsa. Eu ficava, cara, eu falo: Dani, cuidado com essa bolsa. Cuidado, a gente não conhece, não sabe o lugar que está, não sabe das pessoas. Cuidado. Seja o quê? Vigilante. Vigilante. Alguém aqui foi escoteiro, não? Ninguém. Misericórdia. Só o Du. Sabia, Du. Sempre alerta. Sempre alerta. Tem uma frase do escoteiro, é essa: sempre alerta. Está vigilante. Vai atravessar a rua sem olhar. Vai andar pensando na morte da bezerra. Vai cair. Sede sóbrios e vigilantes. Daí agora Pedro vai falar o porquê que você tem que ser uma pessoa atenta. Ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele diz o seguinte: olha, a gente tem um adversário, esse adversário é ardiloso, esse adversário tem uma estratégia, esse adversário quer acabar com a sua vida, esse adversário. Então, meu amigo, é o seguinte: seja sóbrio e vigilante. Seja atento nos seus relacionamentos interpessoais, seja atento nos movimentos do seu coração, seja atento com os seus pensamentos. Você começa a pensar muito numa coisa, pensamento fixo numa coisa. Cuidado com isso, cuidado, cuidado. Seja sóbrio e vigilante. Não deis lugar ao diabo. Eu termino, gente, dizendo o seguinte. Já falei isso aqui. No Getsemane, Jesus falou o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No Sermão da Montanha,
ele vai dizer o seguinte, para a gente orar, e não nos deixes cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Ser tentado é só receber do diabo uma oferta. Jesus foi tentado. Mas no Getsêmani, Jesus disse para os discípulos o seguinte, vigiai e orai. Lá ele está ensinando a orar, aqui ele está ensinando a vigiar e orar. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é que ele está nos ensinando? Se você vigiar, se você for sóbrio, se você prestar atenção, existem algumas tentações que você não precisa nem passar por elas. Porque você está o quê? Atento. Está alerta. Você não vai ficar dando confiança, gente, para o diabo. Você não vai ficar dando entrada para Satanás. E você vai vencer, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você lembra de cabeça aí, mas olha, esse é o tipo de mensagem que você tem que depois dar uma olhada em casa de novo. Marcar, anotar, porque a gente não pode brincar com essas coisas. Precisamos estar atentos. Nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Irmãos, eu já vi tanta gente boa, honesta, piedosa, que amava a Deus, com a vida destruída. Sabe por quê? Brincaram com fogo. Uma bobagemzinha, uma besteirinha, e daqui a pouco, meu amigo, é o que eu falei aqui do sapo na panela de água. Se você botar um sapo na panela de água fervendo, ele pula fora. Mas se você botar o sapo na panela de água fria e for esquentando o fogo, ele morre cozido. Vai se tornando natural para ele, comum. E eu já vi gente sendo morta espiritualmente dentro da igreja. Já vi pastores, amigos meus, sendo mortos dentro da igreja espiritualmente. Gente que tocava no louvor comigo, gente que ministrava no altar e de repente morreu. Sabe por quê? Não é nada. Isso é uma bobagem. A gente não pode ser radical. Que é isso? Imagina, não tem nada a ver. E a gente vai com essa conversa, e a gente vai avançando os limites. E a gente vai avançando os limites, porque os limites que Deus estabeleceu na palavra dele não são para nos punir. Os limites que Deus estabeleceu na palavra dele são para nos proteger. Quando tem lá um limite de velocidade, é para quê? É para te proteger. Quando diz o seguinte, não passa daqui, tem aquela caveira lá com o negócio de choque, é para te proteger. Não é porque a pessoa acha ruim de você entrar lá, é que se você entrar, bicho, vai ter problema. Então, respeite os limites, seja sóbrio e seja vigilante.